Dando continuidade às espécies probatórias, vamos dedicar o vídeo de hoje à análise das provas orais. Quais são as provas orais no processo do trabalho? Depoimento pessoal e depoimento testemunhal. Então vamos lá, começando pelo depoimento pessoal. Em que consiste o depoimento pessoal? O depoimento pessoal nada mais é do que a oitiva dos próprios litigantes ou dos seus representantes, como é o caso do preposto para a empresa, com vistas a obter destes depoentes a confissão. Então perceba, o depoimento pessoal ele tem uma finalidade específica, que é obter a confissão. No caso, a confissão real. Em que consiste a confissão? Confissão nada mais é do que declarar em sentido contrário aos interesses de quem declara. Então, quando alguém confessa, alguém está, na verdade, produzindo prova contra si. Quando eu, por exemplo, num depoimento confesso, eu estou, na verdade, reconhecendo a pretensão do outro. Eu, por exemplo, propugno pelo pagamento de horas extras, a parte contrária diz que elas foram pagas e eu, no meu depoimento, confirmo que recebi o pagamento. Isso é a confissão real. Ora, se o depoimento pessoal ele visa a confissão e se a confissão não favorece aquele que confessa, a gente pode concluir que o depoimento pessoal ele é do interesse da parte contrária, porque ele produz prova em favor da parte contrária. Ora, se ele produz prova em favor da parte contrária, o interesse de ouvir o depoimento pessoal não é do próprio depoente ou do seu advogado. O interesse de ouvir o depoimento pessoal é da parte contrária, porque ao pedir o depoimento pessoal, a parte contrária quer que o depoente confesse. E ao confessar, aquela confissão, ou seja, aquela declaração, vai favorecer o interesse da parte adversa. Então, o depoimento pessoal produz confissão que, a rigor, faz prova em favor da parte ex-adversa. Essa confissão ao qual me referi aqui é a confissão real, mas existe também a chamada confissão ficta. E quando é que a confissão ficta ela pode acontecer em função do depoimento pessoal? Veja, existem outras circunstâncias que podem induzir confissão ficta, como é o caso, por exemplo, da revelia. Mas em função do depoimento pessoal, quando é que a confissão ficta pode acontecer? Ela pode acontecer quando há a chamada recusa de depoimento. Essa recusa de depoimento, ela decorre basicamente de três circunstâncias. Ou é uma recusa expressa e injustificada, o depoente simplesmente diz que não vai depor, não quer depor e acabou, é uma recusa expressa. Ou essa recusa decorre da ausência da parte na audiência na qual deveria depor, sobre isso eu vou desenvolver um pouco mais, falando da súmula 74 do TST. E a terceira possibilidade da confissão ficta é o que a gente chama do emprego de evasivas ou desconhecimento dos fatos por parte do depoente. Inclusive, se o depoente, ao ser indagado sobre um determinado fato, ele usa essas evasivas, ele fica ali usando subterfúgios, não responde diretamente aquilo que lhe foi indagado, ou então ele simplesmente desconhece, isso foi uma coisa reincidente, o juiz, analisando o conjunto probatório, analisando os demais elementos de prova, irá declarar no julgamento se houve ou não recusa de depoimento. Entendendo que houve a recusa de depoimento, veja que não é automático, ele poderá declarar confissão ficta. E a confissão ficta vai trazer aí efeitos indesejados para o confitente. Bem, agora especificamente no que toca à ausência do depoente na audiência em que deveria depor. Vamos entender a situação para a gente poder construir bem o cenário, tá? A audiência ela pode ser una ou fracionada. Se ela for uma audiência una, ou seja, ela começa e termina num ato só, a ausência das partes gera os efeitos lá do artigo 844 da CLT, ou seja, a ausência do autor gera arquivamento, a ausência do réu gera a revelia. Agora, se a audiência for fracionada, aí nós teremos dois momentos. A gente vai ter a chamada audiência inicial ou inaugural, cuja ausência das partes gera as consequências do artigo 844, revelia e arquivamento. E nós teremos a audiência de instrução e julgamento, também chamada de audiência em prosseguimento. Sobre essa audiência em prosseguimento, ou audiência de instrução, como queira, alguns chamam audiência de instrução, outros audiência em prosseguimento,
A consequência da ausência das partes já não é mais aquela do 844 da CLT. Esqueça o artigo 844 da CLT para audiência de instrução. Não há mais revelia, não há mais arquivamento nesses casos. Inclusive, a súmula 9 do TST diz expressamente que, após apresentada a defesa, a ausência do reclamante não gera mais arquivamento. Então, esqueça o arquivamento, esqueça a revelia. E qual é a consequência jurídica, então, professor? Depende da finalidade da audiência de instrução. Se as partes tiverem sido intimadas para comparecer àquela audiência de instrução a fim de prestarem depoimento pessoal sob pena de confissão, a ausência injustificada gera a confissão ficta. Isso está na súmula 74 do TST. E aí não importa o ausente, tanto faz se é reclamante ou reclamado. Reclamante ausente, confissão, reclamado ausente, confissão. Se ambos estiverem ausentes, confissão para ambos, ok? Então, a confissão ficta é a consequência jurídica, caso eles tenham sido intimados para prestar depoimento sob pena de confissão. Obviamente que o juiz, ele não é obrigado a encerrar a prova ali, não. Claro que ele pode encerrar, porque os fatos confessados não precisam mais serem demonstrados. Mas ele pode continuar, ouvir testemunho, o juiz, ele está presidindo ali a instrução, ele pode entender por bem continuar, a própria súmula 74 diz isso. Agora, se a audiência de instrução não tiver como finalidade colheita de depoimento pessoal, os depoimentos já foram prestados ou foram dispensados. A audiência ela tem como finalidade apenas a produção de prova testemunhal ou apresentação de razões finais, alguma coisa nesse sentido, aí a ausência das partes não vai gerar nenhuma consequência no que diz respeito à sistemática processual, tá? Obviamente que pode frustrar uma conciliação, a parte pode de repente não apresentar as razões finais, mas em termos de prova e de relevância instrutória, não haverá consequência alguma. Então, cuidado, tá? A ausência das partes na audiência una ou inaugural, artigo 844 da CLT, arquivamento e revelia. A ausência das partes na audiência de instrução ou em prosseguimento depende da finalidade da audiência. Se for para coleta de depoimentos pessoais, a ausência gera confissão. Se não tiver essa finalidade, a ausência não vai gerar nenhuma consequência de natureza instrutória mais relevante. Ok? Bem, outro detalhe para a gente poder finalizar essa parte de depoimento pessoal. Cuidado para não confundir o depoimento pessoal com a inquirição sumária. Depoimento pessoal é uma modalidade de prova que você visa obter a confissão. Inquirição sumária é uma forma de você obter maiores esclarecimentos. Às vezes são fatos muito rebuscados, difíceis de compreensão, e aí muitas vezes o juiz quer ouvir as partes só para obter algum esclarecimento. Nesse caso, não se visa a confissão, inquirição sumária não é uma modalidade probatória. Bem, e a segunda modalidade de prova oral é a chamada prova testemunhal. O que é a prova testemunhal? É a oitiva de terceiros acerca de fatos relevantes e controversos, que vão ali, obviamente, influenciar no julgamento. Vejam, quando eu ouço uma testemunha, eu quero que ela tenha conhecimento desses fatos, não necessariamente que ela tenha visto, presenciado os fatos. Claro que se ela for uma testemunha ocular, presenciou, esteve ali contemporaneamente ao fato, a tendência dela trazer um depoimento que seja mais consentâneo com uma verdade histórica é muito maior. Agora, muitas vezes a testemunha apenas ouviu, apenas sabe, pode também prestar ali um depoimento valoroso para a instrução, ok? Então a testemunha precisa conhecer o fato, ela não precisa ter visto necessariamente o fato. Se viu, vai trazer uma prova mais robusta. Agora veja, nem todos podem depor como testemunha. Existem algumas restrições no tocante ao que a gente chama de suspeição e incapacidade da testemunha. A CLT, ela fala sobre isso lá no artigo 829 e ela é muito rasteira nas hipóteses de suspeição e impedimento. Ela simplesmente fala em amizade íntima, inimizade no parentesco até o 3º grau. De sorte que você vai oxigenar essas hipóteses com aquelas que estão lá no artigo 447 do CPC, que traz ali uma série de outras circunstâncias que induzem suspeição ou impedimento, como interesse, como o parentesco com o advogado, como ter participado da lide como representante das partes e etc. Então, você vai somar as hipóteses do 829 com as hipóteses do artigo 447 do Código de Processo Civil, 829 da CLT. Tem uma situação bem interessante, que inclusive está numa súmula do TST, que é a súmula 357,
que é aquela situação em que a testemunha ela litigou ou está litigando contra a mesma empresa. Então, um reclamante, por exemplo, propôs uma ação contra o empregador e levou para depor como testemunha um ex-empregado que teve uma ação contra a empresa ou que está ainda com uma ação em curso contra aquela empresa. Será que isso torna essa testemunha suspeita? O que é que diz a súmula 357? Ela diz que o simples fato de a testemunha ter tido ação ou estar tendo uma ação contra o mesmo empregador não a torna suspeita. Tem que ter algo mais do que isso, tá? Então, o simples fato de ter tido ação ou estar tendo ação não torna a testemunha suspeita. Uma outra questão importante diz respeito à quantidade e o procedimento para que a testemunha compareça em juízo para prestar depoimento. Em termos quantitativos, a CLT faz limitações a depender do procedimento. Então, se o procedimento for ordinário, aquele cujo valor da causa é maior do que 40 salários mínimos, 3 testemunhas por cada parte. Então, 3 pelo reclamante, 3 pelo reclamado. Se o procedimento for sumaríssimo, aquele que vai até 40 salários mínimos e que não tem fazenda pública nos polos ativo ou passivo, até 2 testemunhas por cada parte. E se for o inquérito judicial para apuração de falta grave, que é um procedimento especial que visa apurar a infração cometida por trabalhador estável, até 6 testemunhas por cada parte. Então, 3 no ordinário, 2 no sumaríssimo, 6 no inquérito judicial para apuração de falta grave. Um outro detalhe importante, tá? No processo do trabalho, você não precisa arrolar previamente as testemunhas. As testemunhas simplesmente são convidadas e comparecem independentemente de arrolamento. E também não há necessidade de intimação prévia dessa testemunha. A parte interessada convida a testemunha. Agora, se a parte convidou a testemunha e ela não compareceu, e for necessário o depoimento daquela testemunha para o esclarecimento dos fatos, o juiz poderá determinar sua intimação. Uma vez intimada, veja bem, uma vez intimada, a testemunha tem que comparecer. Se ela não comparecer quando intimada, aí ela poderá ser conduzida coercitivamente e ainda sofrerá uma sanção pecuniária, uma multa prevista na CLT. Então não há intimação a priorística, mas se for intimada, deve comparecer. Lembrando que em rito sumaríssimo, e nós vamos incursionar nisso mais quando eu estiver falando do rito sumaríssimo, a testemunha só vai ser intimada se houver a prova do convite. Então tem que provar por qualquer meio de prova em direito admitido que a testemunha ela foi convidada para só assim poder intimar. Isso em rito sumaríssimo. Em rito ordinário não há necessidade dessa prova do convite, tá? Outro detalhe, a testemunha não pode sofrer qualquer desconto pelo fato de estar indo depor em juízo. Aliás, ninguém vai sofrer desconto pelo fato de comparecer em juízo, seja como parte, seja como testemunha. É um munus, tem que ir. Então o empregador vai ter que liberar, vai ter que abonar eventual falta, eventual ausência, ainda que seja das horas que ele permaneceu, bastando para tanto que ele leve um documento, termo de audiência ou uma certidão demonstrando que ele compareceu. E se a testemunha for funcionário civil ou militar, funcionário público civil ou militar, a CLT determina que seja notificado o seu superior hierárquico para que ele possa autorizar o comparecimento dessa testemunha. Uma última informação importante trazida pela reforma trabalhista sobre a prova testemunhal é a possibilidade de aplicação da pena de litigância de má-fé à testemunha. Isso está lá no artigo 793-D da CLT. Esse dispositivo diz que se a testemunha mentir ou omitir a verdade, ou seja, alterar a verdade ou omitir a verdade, além dela sofrer lá as cominações penais pelo crime de falso testemunho, ela também poderá sofrer aí a aplicação da multa de litigância de má-fé. Essa multa que é superior a 1%, inferior a 10% do valor atualizado da causa. Lembrando que, de acordo com o TST, o juiz vai precisar dar oportunidade de retratação a essa testemunha e só vai poder aplicar essa multa em sentença, viabilizando aí que a testemunha possa exercer o contraditório e, eventualmente, possa também recorrer se sentir prejudicada, ok? Então, o juiz vai ter que adotar esse procedimentozinho básico, isso está na instrução normativa número 41 do TST. Então, pena de litigância de má-fé à testemunha, a multa de litigância de má-fé à testemunha que mentir ou omitir a verdade sem prejuízo das sanções penais, ok? Vamos ficar por aqui com as provas orais, mas a gente ainda vai falar da prova técnica e da inspeção judicial. Então fica aí com a gente, um abraço e até a próxima.